Buenos dias, TV Meg, aqui na Zumbilândia, na costa da Lagoa Floripa. TV Meg, nada mais bonito que TV Meg, na costa da Lagoa. Não pode ser TV Zumbilândia, não pode ser TV Cracolândia, não pode ser TV Drogadilândia, não pode ser nada disso, nem TV Costa da Lagoa, porque somos a Meg, a grande Meg, né? E eu estava acompanhando ontem uma discussão bonita no programa preferido da família entre um maconheiro e um policial que enfrenta bandidos lá do Rio de Janeiro. Eu estava vendo como funciona, né, o posicionamento desta galera toda e eu tomei algumas anotações sobre o sistema que não funciona, que são aplicáveis para isso que nós estamos vivendo. Eu estou com tanto cabelo que estou até comendo o cabelo aqui. Vamos lá, gente. Nenhum problema que não pode ser superado. Vou fazer uma pergunta para as excelências, todas as excelências, as eminências e autoridades jurídicas da capital, Florianópolis. Se vocês têm conhecimento que a polícia veio pelo baleado e não veio pela segurança da família, é isso que eu ouvi da boca dos próprios policiais. Quando isso acontece, nós temos um flagrante de deficiência na segurança pública. A mãe não tá com audiência, Mati, tá? Fecha a porta aí. O Matheus está todo ansioso, todo preocupado que eu estivesse na audiência. Eu liberei 2 dias já a oficina para ele ficar lá em Morsa, ficar ali naqueles equipamentos mais leves dele, criando alguma coisa, porque ele estava enlouquecendo sem o pai, para poder bater rua, passear para lá e para cá nas coisas que são as atividades deles, sentindo a falta da convivência, sentindo a falta de tudo que nós construímos. Os danos são, se eu fazer uma lista de danos contra a família, pode ter certeza que ela vai ser muito maior que qualquer dano que a família pode ter praticado contra qualquer uma dessas vadias, que não tem responsabilidade social, não tem responsabilidade com as suas vidas, porque são adictas à pedofilia, a drogas, circulantes, a tudo que não presta. Não respeitam o paciente pré-curado, não respeitam a agenda da criança, que é muito sério isso, que é as questões mais importantes que a gente vai levantar a partir de hoje, principalmente sobre a fragilidade jurídica, que é só permissiva para alguns grupos extremistas. Agora, para a verdade eminente, daí ela não se torna uma justiça permissiva. Essa fragilidade jurídica atrapalha demais o estado de Santa Catarina, atrapalha as pessoas produtivas, está atrapalhando o Renato, está atrapalhando muito a oficina do Renato, está atrapalhando geral. Inclusive, esse processo absurdo e descabido que fizeram contra nós depois das crianças estarem autônomas em educação, autônomas em saúde, junto com a mãe, junto com o pai, é tão descabido que eles vieram em função disso por pura vingança. Uma vingança extremista, uma vingança política. A perseguição judicial pelos conluios, ela fica tão evidente quando o abuso da força é aplicado. A gente não consegue respeito numa instituição apodrecida sem melhorar os feitos. Não é possível, não é na força que vai conseguir o respeito. Esse terror e medo que a gente viveu enquanto que as mídias espalham
que a comunidade é tão calminha e nós somos terror e abusivos? Porque não aceitamos drogas circulantes? Já venceu, senhores, eminências e autoridades da capital. Todo mundo sabe o que autoridades permissivas construíram aqui na Lagoa da Conceição. Permissividade tóxica, ilegalidade tóxica, sociedade decadente. Isso é o que se constrói. Enquanto que uma comunidade construtiva, inteligente, constrói métodos. Olha que método lindo de demonstrar que eles querem barquinho, casa e papai. Ninguém quer essa folia, essa bagunça que parece que é atribuída a nós por eu não aceitar uma pena absurda, uma condenação estúpida. Poxa, autoridades, eu não me treinei 4 anos para não aceitar leis abusivas e estúpidas, para chegar aqui na primeira condena de 15 dias, assinar papelzinho aí para vocês. Eu provei o Estado opressor. Façam o que vocês quiserem. Eu já provei que o Estado de Santa Catarina usa dessas artimanhas da justiça. Se vai continuar usando ou vai parar, aí nós vamos ver a partir de agora. Quanto tempo ainda o Renato vai precisar ficar lá, naquela condição subhumana, que nada tem a ver com paciente crônico, nada tem a ver com o cara comendo especial, bebendo especial, cheio de detalhes para cuidar da sua saúde, para não ter intercorrência e o Estado opressor causando essa baderna. Agora eu vou ler um texto que eu preparei aqui, ó. Até eu mandei para ele no Telegram, que é para nós deixar tudo bonitinho, o nosso trabalho, que eu tenho que fazer o tal do vídeo específico, colocando como que foi a abordagem, né? Porque se eu fiz tantos vídeos da Polícia Militar, certamente vamos fazer da Civil também. Colocando como foi a abordagem dele, o que eles levaram, o que eles fotografaram, como que foi a revista na nossa casa, para essas vizinhas canalha calarem a boca, parar de dizer absurdos e ataques contra a família. Uma das formas de parar isso é entrando e analisando a casa da pessoa, mas não da maneira que foi feito, usando um mandado abusivo. Se tinha um mandado para mim, tinha que dizer que veio, porque veio. Ninguém disse nada. Dizer que o Renato estava com facas é mentira, porque o Matheus estava com o Renato lá na frente e Matheus contou bem certinho o que aconteceu. Imagina o pânico do Renato de ver tudo aquilo, sabendo que o Xixetão estava dali filmar ali na frente de casa. É claro que era uma operação ilegal e era algo combinado politicamente. Vamos lá. Vamos ao texto, que eu não vou botar as imagens hoje, não estou organizada e preparada para mostrar as imagens. As imagens serão mostradas na tela grande, exatamente como eu estava gravando os vídeos quando a gente foi assolado por todos aqueles policiais. Eu estava gravando sobre o que a mulher tinha feito, a mulher megera, que já tinha invadido minha casa, agredido meus filhos, tinha feito com a caixa de água anterior a isso. Era isso que eu estava gravando e aquele vídeo nem voltei a fazê-lo, mas, se necessário, voltaremos naquele vídeo também, gravaremos aquele vídeo e gravaremos todos os vídeos necessários até ter uma boa decisão da justiça. Vingança da polícia, vingança de polícia só pode ser: ninguém aguenta responder tantos inquéritos, tantos BO, sem pé nem cabeça. Gostaria de repetir, sem pé nem cabeça.
quando você fala de posicionamento de cachorro, quando você fala de olhar ameaçador, quando você fala de não desligar uma roçadeira, você está querendo chamar a atenção das autoridades. Mas não é que nós temos um problema para estar usando o aparato jurídico para fomentar tudo o que fomentaram contra a nossa família através de inquéritos e inúmeras investigações. Inquéritos sem pé nem cabeça, desta maneira como o grupo Stalking orquestrou. Por que grupo Stalking? Porque eles têm o grupo #VadeRetrô, eles têm o grupo de fofoca na Costa da Lagoa, eles agem e interagem com toda a comunidade falando mal do meu trabalho e do trabalho do Renato para não dar serviço, para não facilitar nada para a família no sentido de não ter amizade, e são um grupo ostracista e que pratica os crimes de stalking e perseguição, inclusive colocando aquela gangue armada na nossa casa. Na junção dos fatos, não se perca nenhum dos pedaços. Por isso que eu estou dizendo, orquestraram e são stalking. E estão todos unidos. Não adianta agora eles querer fragmentar o grupo. Não, vocês agiram sintonizados. Fomentou, para ver o recolhimento do Renato. Elas diziam descaradamente que iam prender ele, que eu ia ficar sozinha, queriam ver eu ficar sozinha na costa. Era isso que eu estava gravando, mostrando ela falar com a boca dela tudo isso. Isso que eu estava gravando quando as policiais entraram aqui. Se o problema era a Meg, que não aceitou a acusação irrelevante, aí tinham ordem para revistar a casa. Não vi ordem nenhuma. Tinham ordem para levar a Meg. Aí arrumaram ordem para levar o Renato. Exageros para família. Agora, nunca exagero para os bandidos. Abuso de força policial e abuso da autonomia do juiz judiciário universitário deflagra o conluio político de extremismo. Sim, esse juiz universitário, ele declara o extremismo ali, quando ele não vê as provas que estavam na delegacia, não tem interesse nenhum em verificar que uma ação irrelevante, sumaríssima, não se trata de aplicar penas, de carregar a mulher para o presídio, botar em 2 camburão, fazer ficha prisional. Não é desta maneira que resolve, mas como já estão tão desmoralizados que eu não queria mais conversa e não aceitava a pena irrelevante, mas não por ser irrelevante, eu não aceitava a pena por ela ser mentirosa, abusiva, por estar usando a usurpação da justiça contra mim. Então, o extremismo faz a perseguição política contra nós, enquanto nada acontece com essa gente viciosa e deplorável. Inclusive, normalização desta gangue que eu estou demonstrando aqui, ó. Que a gente só conseguiu que fossem identificados, pedidos para ser identificado depois de 6 meses, 6 meses, 7 dias e 4 horas. Eu contei até as horas. Quando eu fui entrevistada para saber quem que eu considerava que eu podia identificar ali. Que eu voltei, né? Eu fiz um monte de vídeo, eu disse que não ia deixar assim, que essa mania da Costa da Lagoa de invadir a casa dos outros, os alunos da Elisete, aquela mania ia acabar. Eu falei e eu fiz. Inclusive, a normalização da gangue são objetivos do delegado-geral, que só estava cumprindo ordem. Eu não sei se esse delegado Diego Faria ainda é ou não é, mas é ele que está nas imagens aqui na porta de casa e que foi o cara na Record. É com esse a conversa. O outro que veio posterior, ou que outros delegados, não têm responsabilidade sobre a atitude de um delegado, apesar de serem coniventes em parte, porque o delegado da Lagoa da Conceição também estava presente. Então,
O que ele veio falar comigo lá na Cheirosinha tá falado e tá assinado. Não precisa assinatura, é aqui, ó, no cara crachá. E o que falou para mim aquele um lá que só estava cumprindo ordem também teve a minha assinatura e a resposta. Esse é o problema. Está sempre cumprindo ordem de um juiz imbecil. Ah, o juiz não era imbecil, ele condenou a senhora por estar em guia de fato dando chinelada na pedófila? Ele considerou que não era importante eu levar uma garrafada ou uma taça na cabeça do macho tóxico dela. Que tipo de lei de mulheres que são aplicadas em Santa Catarina? A zumbizada pode vir na cerca, incomodar o paciente de câncer por causa de qualquer coisa e começar uma guerra? E a condenada vai ser aquela que tentou espantar a bandidagem? O condenado vai ser o Renato que tentou espantar todos os grupos de folia, de baderna e de bagunça? São perguntas. Se o juiz não for imbecil fazendo isso, beleza, ele que se sinta menos imbecil. Eu acho ele imbecil e essa é a minha opinião. E eu tenho direito a ter opinião sobre juízes. É um direito natural. O juiz não é dono de ninguém. Ele não é dono das pessoas. E nem da lei. Muito menos da lei. E quando existem leis abusivas e estúpidas, existem juízes imbecis trabalhando com as leis erradas. É importante dizer isso. Antes que venha alguém de novo enchendo o saco, porque eu xingo todo mundo, porque eu ataco o sistema, eu ataco as instituições. Não, eu não ataco ninguém. Eu passo a correção. Eu falo o que tem que ser dito, mostro o que ninguém quer mostrar, que as pessoas estão acuadas de medo aí, ninguém quer mostrar mais nada da verdade. Conluio político e extremismo, perseguição política contra nós enquanto nada acontece com essa gente viciosa e deplorável. Inclusive normalização da gangue, como eu demonstrei agora. São os objetivos do delegado-geral que só estava cumprindo ordem? Estou perguntando. Aqui no meu texto estou afirmando. Ordens estúpidas, me fazer dormir no presídio, ter ficha penitenciária, só por dar voz a uma adicta de pedofilia. Exatamente um xixetão, o que é isso? Essas são as forças de segurança pública que deveriam nos proteger? Então não houve a segurança pública, não existe a segurança pública. A fé pública é para fazer marketing da polícia? De botar o core aqui, 2 viaturas de Balneário Camboriú, todo esse escândalo? Ou a fé pública é para mostrar a verdade e a justiça? São perguntas. Quem deve responder isso são todas as autoridades de Florianópolis, que prevaricaram, principalmente prevaricadores. Todos os modos operantes da galera estão nos autos do processo e não vamos tolerar a operação ilegalidade tóxica disfarçado demandados. Ó, o Jorginho tá publicando story, tá aparecendo aqui, tá fazendo propaganda do governo para a roda girar, para se reeleger. Eu quero ver ele resolver isso daqui. Isso aqui que eu quero ver ele resolver. Talvez ele vai me olhar e dizer, já está resolvido, já está tudo, as pessoas que prevaricaram aí trocados, nós estamos dando toda uma atenção para isso, então por que Renato não está em casa? Renato é trabalhador, Renato não é vagabundo, desocupado, adicto, drogado, nada disso. Ele é um paciente, é um vencedor, é um guerreiro, um vencedor, e o Matheus não suporta mais ficar longe do pai. Essa é a realidade. E o resto é confusão, exibição de fuzis, de força, que não vem para nos proteger, não. Veio para nos levar, deixar os filhos aqui, né? Enquanto essas vadias aí podem promover qualquer confusão, como elas promoveram logo que eu cheguei, que já está em vídeos, né? Tem os filmagens também, tem a gritaçada delas, que é uma vergonha, eu até tenho vergonha de publicar aí, mas
estão reservados para anexar em autos de processos. E mais 1 milhão de bobagem. Os fatos são que estavam magoados que a verdadeira autonomia da delegacia foi barrada para defender grupo stalking e gangue. E eu demonstrei isso de uma forma perfeita nas redes sociais. E aí vai ficar ruim para quem? Sempre para o comandante-geral do negócio. Não seria mais fácil ter usado uma investigação e segurado em preventiva o baleado e demonstrado a verdade desde aquela data do que esperar nós gastar em advogado, trabalhar com a advogada, essa que renunciou porque ela viu que era muito pior do que ela podia imaginar, as questões da Costa da Lagoa, que não somos nós os perigos. O perigo é a situação em si. O perigo é o que essas malucas fazem. Espero a punição severa, inclusive para o policial mais honesto, que se aposentou, segundo o novo delegado, e que passou a mão em cima de toda essa, igual fez em 2020. Isso que esperamos. Eu achei que o texto era mais, era mais relevante, inclusive, porque na hora que eu escrevi ontem, a gente escreve as coisas, a gente tá triste, a gente quer... Ai, tem um videozinho bonito para mostrar para vocês aqui, ó. Simbolicamente, mostrando o que um casal natural pode fazer, mesmo com o Renato preso. E volto a dizer que é injusta a prisão dele. Preventiva injusta. E tudo que está sendo tramado contra ele por essas vadias, meras politiqueiras baratas, também é injusto. Muito injusto, muito político. Não temos segurança como deveria ser, porque as forças estão infiltradas por esses grupos de extremismo, seja extremismo de direita, que são os donos das TV, seja extremismo de esquerda, que são esses caras que querem dominar a América Latina e convencem as pessoas do funcionalismo público a trabalhar para eles. É assim que funciona. Então, o que acontece lá no fórum universitário? É assim, eles tentam tomar um cafezinho, não, vamos tirar os filhos dela. Vamos tirar os filhos dela. Conversas universitárias. Aí, conforme quem está a mando do Ministério Público, acontece toda a bronca. Quem está ao comando do Ministério Público, quem é o cara que veio na minha casa e era, ao menos, agora se despediu do Ministério Público? Tem ligação com tudo isso que foi feito contra o Renato? Sim, sim, simplesmente sim. Como que a senhora pretende fazer essas denúncias além da internet? Além do uso da internet, das imagens que já estão todas nos canais da família. Existe um patamar da justiça que quando são feitos esses crimes de ostracismo em vários níveis, como é o caso do que foi feito com a nossa família e abusos da lei, ineficiências e sequestro de paciente e tratamentos inapropriados e não dá espirulina, não dá nem o direito do cara de estar em casa para usar a sua própria espirulina. Vocês querem mais grave do que isso? Não dá o direito, né? Que o Renato, se ele não está no hospital, ele está em casa, ele não pode estar num presídio. Isso ao menos é o que está no estatuto. Na porcaria do estatuto, que não é respeitado. Aí eles vão querer aplicar o ECA Me Livre em mim, só uma linha do ECA Me Livre sobre a matrícula de escola, pois eu tenho os meus filhos acessando a todo esse sistema maravilhoso de Khan Academic que nós temos para enfrentar a pandemia e que já foi comprovado que funcionou para nós, e não vamos abrir mão de continuar no sistema que selecionamos para
cuidar da educação dos nossos filhos. E como diz os grandes empresários aí da educação, que lavam dinheiro, inclusive fazendo plataformas de educação, e tudo isso está permitido, eles dizem, ninguém vai ficar sem acesso à informação, que é o caso dos nossos filhos. Eles não vão ficar sem acesso à informação, muito menos à educação. Mas não essa educação apodrecida para incentivar o uso de drogas. Essa não queremos. Já falamos, já demonstramos, não temos nada mais a justificar e somos inegociáveis. O Estado não é nosso dono. Ele pode praticar quantas injustiças ele quiser, mas ele também é obrigado a responder pelas injustiças que pratica, pelas abusividades, pela ditadura e tantas outras coisas que têm sido nocivas nas políticas públicas, têm sido baderneiras e não... Por exemplo, agora todas essas aplicações aí que estão fazendo nos municípios contra os idosos do H1N1. Isso é extremamente abusivo, estúpido. Quem está defendendo isso está fora da cuca, depois de todos os estudos médicos feitos no nosso próprio país. Mas quem está mandando isso? A política internacional. Sabe o que meus colegas ontem estavam falando aqui nessa conversa que a gente anotou alguns pontos aqui? Eles estavam falando exatamente isso. Sobre uma malha de comando internacional, totalitária, tecnológica e abusiva. E as obrigações das autoridades é exatamente não cair nisso. Se a lei pode ter fragilidades e permissividade tóxica, ela também pode ter essas partes da lei que garante a segurança da individualidade do ser, que está na Carta de Direitos Humanos, de se desenvolver, de se comunicar, de ter acesso à verdadeira saúde, que é o caso do Renato, que está sendo descumprido tanto a Carta de Direitos Humanos quanto o Estatuto do Câncer, e agora estão enchendo o saco dele para cumprir o Estatuto do ECA. ECA-me livre, inegociáveis. Escolas não são seguras. Não tem um ensino direcionado. Tem uma baderna de diretriz e base de ensino que eu já me levantei contra muitas vezes e vou continuar me levantando contra quantas vezes necessárias forem até serem adaptadas e mudadas e direcionadas para uma educação mais aberta e que conte com as reais necessidades do desenvolvimento humano. Eu estou cansada, agora chega por hoje. Viver tudo isso deve estar sendo um pesadelo para o Renato, principalmente para ele, que não pode ter o seu sistema nervoso central mexido desta maneira, ao menos não deveria ter. E as autoridades tóxicas, eles são tão arbustres da lei que eles ainda estão lá metendo nos ouvidos dele. A gente quer calar ela, tu tá preso porque a gente quer calar ela, tu tá preso porque a gente quer calar ela. E ele deve estar dizendo, então eu vou ficar preso para sempre, porque ela não vai se calar. Exatamente. Quem cala consente, com toda a ilegalidade tóxica que a gente viu, viveu, o terrorismo, o medo aqui, e ainda sendo chamados, nós sendo chamados de invasores e opressores da patifaria toda montada aqui, da Drogadilândia, e isso ninguém pode falar nada, porque é ofensivo demais para Floripa, né? É ofensivo demais para Floripa, para a Costa da Lagoa, mas a maioria dos nossos amigos que encontramos aqui concordam com o nosso modelo de vida e com o que temos construído e fazem parte da nossa história.
do nosso histórico. Quem não faz parte do nosso histórico são essas bandidas, que elas querem infiltrar nossa casa, nossa vida para fazer confusão social. Extremistas de esquerda. Confusão social. Beijinho, beijinho, pau, pau. Lembrando que o Jorginho não ia permitir essas confusões. Lembrando que elas usaram a TV para dizer que a confusão era nós que promovia. Eu tenho ali tudinho. O que a mulher que está dizendo que eu sou a racista, o que ela fez na porta da minha casa de racismo, de ostracismo, de comunismo e tantas outras coisas quando me agrediu, totalmente cocainada, junto com seu pai. Tá tudo aí, tá tudo, as provas existem, elas estão aí. Se a justiça não quer pegar as provas reais para continuar fazendo ostracismo judiciário, aí nós vamos resolver em outros tribunais. Beijinho, beijinho, pau, pau. Tenham todos um excelente dia com essa chuvinha maravilhosa. E, se necessário, eu volto às 4 da tarde.